improvisadamente gravado em algum lugar do mato, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que, quando tem vento, não tem luz. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e nunca confie em alguém que usa sapatênis e diga que você precisa mudar o seu mindset. Eu sou o professor Fernando Machado e o senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Aqui é o professor Vinícius de Almeida e nunca acredite em uma mentira, pois ela não é a verdade. Profundo. Pessoal, começando então mais um episódio do Direito do Mato. Fica aquele convite primeiro para você já dar o like aí no nosso vídeo no nosso canal do YouTube e também para vocês conhecerem mais o nosso projeto acompanhando a gente nas redes sociais. Confere o nosso perfil Direito do Mato lá no Instagram e também no Facebook e acompanha este e outros episódios nas redes de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e principalmente dá uma olhada numa outra rede chamada Orelo, que é uma rede onde tem vários podcasts, inclusive todos os episódios de Direito do Mato. E olha só, quando você ouve, você ajuda aqui um pouquinho a gente a continuar com esse trajeto. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos aqueles que nos apoiam neste bonito projeto Direito do Mato. Aqui agradecemos aqui professor Fabrício, professor Vinícius pela companhia de sempre, batalhando aqui neste final de semana, gravando o podcast Direito do Mato. Evidentemente que a cerveja ajuda bastante. E agradecemos principalmente a você que nos ouve, que nos acompanha, que curte as nossas postagens, que comenta, que nos dá sugestões. Você é o motivo do nosso árduo trabalho toda semana. Muito árduo esse trabalho, muito, né? De trabalho horas e horas de sofrido. dedicação, de edição e tudo mais. Inclusive agora com a equipe que nós já temos há um mês fazendo as artes especiais para isso, gente contratada. Então realmente está ficando cada vez mais difícil. Roteiristas, produtores, toda a equipe técnica, todos aqueles que são importantes para que o nosso episódio esteja semanalmente no ar. E investimentos sendo feitos em iluminação, bastante coisa. E para você poder nos ajudar com isso, você também pode adquirir uma das nossas canecas do Direito do Mato. Que hoje, né, como é um sábado, no momento da gravação, a gente preferiu, ao invés do tradicional café, tomar, né, o suco da conclusão, como diz. Né? E é isso aí, pessoal. E hoje um podcast temático falando de um assunto que nós conhecemos um pouco, né? Homenageando aqui aqueles que formam todas as profissões, aqueles que acompanham os alunos no caminho do conhecimento, de mãos dadas aqui em busca da ciência, do aprendizado e da educação, né? Estes heróis, estes guerreiros, né? A sociedade. Aquele que ajuda a trilhar aquele caminho do saber, do conhecimento. Exato. Quando o astro do Brasil é o Neymar, mas deveria ser os professores, né? Os professores, os elogios só não são mais bregas que o dia do advogado. Né? Porque é sempre herói, né? Guerreiro. Defensor da justiça, né? Então, realmente. Mas esse é um podcast feito por professores pensando em passar o conhecimento do direito de uma outra maneira. Então, nada mais do que dia 15 de outubro, foi o dia dos professores, a gente tratar um pouco desta profissão, né, especificamente aí dos professores. A gente já tinha até pensado em falar como que nós nos tornamos professores, ou da nossa carreira dentro da graduação, mas é melhor não, para não desestimular um pouco as pessoas a quererem estudar. E é provável que ninguém queira saber por que nós somos professores, né? Preservar também um pouquinho do respeito, né, que tem aí sobre a gente. Né? Sobra um pouco, se há um pouco de respeito. Vamos manter a magia, né? A gente pode chamar algum professor mais sério, assim, que possa querer contar e servir de exemplo, né? A gente pode servir pelo menos de mau exemplo, né? Tá vendo lá eles, não faz daquele jeito. Como não fazer, né? Como não fazer. Que não deixa de ser um bom exemplo, né? Pode ajudando sempre. Se é quem não cometeu os mesmos erros. Mas vamos lá. Pensando em homenagear os professores, professor Fabrício, qual é a nossa primeira notícia do dia? Professor fala em fuzilar alunos durante aula em Anápolis. Traga uma metralhadora.
Um professor falou em fuzilar os alunos do 4º ano do ensino fundamental de uma escola particular de Anápolis, durante uma aula online. Eu peço para acompanhar a leitura. Eu acabo de ler e vocês não sabem o que é para sublinhar? O que eu faço com o 4º ano B? Trago uma metralhadora e fuzilo vocês tudo? Fazer uma chacina no Vila Galileu? A delegada explicou que a investigação está em andamento, mas que preliminarmente, essa palavra é muito extensa, a situação pode configurar crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. O professor ele foi demitido da sua função na escola. Aqui ele ainda fez online, que são aulas que ficam gravadas, então ele não tem como falar, não, foi um erro de interpretação, interpretaram mal aquilo que eu estava dizendo, né? Não, está gravado, está literalmente ali colocado. Ele poderia dizer, né, eu quis dizer fuzilar a ignorância, né, ou fuzilar a falta de conhecimento, né? Fuzilar a timidez. Exato, né, mas aqui, como ele disse, fuzilar os alunos... Fazer uma chacina na má vontade. Aqui é um agravante, que é 4º ano do ensino fundamental. Então, são crianças com 8, 9 anos de idade, tá? Que podem levar isso no sentido literal do que se você estivesse dando aula para o ensino médio, para adolescentes aí de seus 14, 15 anos, ou até no ensino superior para adultos, e entender, às vezes, uma ironia, um sarcasmo, se é que houve. Mas, para crianças aí do ensino fundamental, é um tanto quanto complicado, né? Você pega aqui a forma como ele falou, realmente você consegue ver que não é a vontade dele realmente dar uma de Columbine aqui e sair atirando em todo mundo. Não sabemos. Por que não? Porra, advogado diabo, cara. Não, mas por que não? Vamos ser corporativista aqui, vamos defender o professor aqui também. Aí um de nós vem e fala, porque eu também já tive vontade de fazer isso. Não, eu quando eu vou na escola da minha filha, das minhas filhas e tudo, e pegar boletim, conversar com a professora, essas coisas, tudo e tal, e vou deixar minha filha na escola, pegar na escola, eu admiro muito a paciência desses professores, porque nós somos professores de ensino superior, a gente nunca deu aula para ensino fundamental nem ensino médio, né? Nós temos um ensaio do que seria o ensino médio com os calouros ali que estão chegando assim. Que eles estão naquele momento de transição do estado selvagem para o estado de civilização. Isso, tá nesse processo estado de natureza, estado de mudança. Mas as crianças, elas têm uma energia ligada no 380, ali, mais que o 220, e esses projetos de capiroto, correndo para lá e para cá, e pulando e tudo, não é de admirar que uma hora alguém possa perder a paciência e verbalizar algo que está pensando. O indivíduo humano ali dos 8 até os 13, 14 anos, ele é um preposto do Satanás. Isso. Aí você pega 32 desses e coloca dentro de uma sala de aula, realmente você terá... Que online também. Ainda que remoto, né? Mas o que se espera é que o profissional esteja preparado para isso. Eu admiro demais os professores, nunca tive vontade de dar aula para essas crianças assim. Mas ele deve estar preparado justamente para essa situação. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós poderíamos verificar aqui é o porquê da incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente em relação ao crime de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Por quê, professor Vinícius? Bom, justamente porque crianças do 4º ano do ensino fundamental eles se encaixam perfeitamente no próprio conceito legal de criança. Aliás, o Brasil é um dos poucos países que resolveram fazer essa separação entre criança e adolescente. O legal até que ele criou a menor etapa da nossa vida, que é a adolescência. Então, justamente porque você dá essa proteção específica através de todo o ordenamento jurídico, é que acaba incidindo, então, uma das normas de proteção aos menores, especificamente a criança e o adolescente. Agora, qual que era a idade? Boa pergunta, não é? Do adolescente? Não, da criança até os 12. Né? Até os 12 incompleto, e dos 12 aos 18 adolescente. Adolescente. Dizem os psicólogos que, hoje que a adolescência já está chegando até os 25 anos de idade.
Tem um jovem também, né? O jovem acho que é dos 15 ou 16 O até os jovem, 29. o jovem já não é mais um conceito jurídico, né? Ele é um O conceito jovem tem mais, que acabar, né? Ninguém mais aguenta social, mais o né? jovem, né? Essa É um ideia de conceito que antijurídico. nós temos algumas políticas públicas, por exemplo, em relação à juventude, que coloca até os 29 anos. É muito tempo, né? 29 anos é muito tempo falar que Tem é que seguir jovem, o né? conselho de Nelson Rodrigues, né? Envelheçam. É Então, mesmo. não dá para falar que Acho sou jovem com 28 anos de idade. Criança até os 12, tudo certo. Adolescente até os 18, aí já é um pouco relativo, né? Já 18 ainda já é muito. Passou disso é adulto, né? A questão de jovem aí já fica um Já pouco tem mais habilidade manual para saber limar uma enxada e carpir um lote. correto, né? Eu acho que daí essa questão de jovem até os 29, aí já acaba flexibilizando demais, né? O pessoal fala, Como- não, a juventude não pode deixar morrer. Não, a juventude tem que morrer, tem que acabar. A pessoa tem que envelhecer e amadurecer logo, mano. E vamos Porque são insuportáveis. vamos para a vida adulta. Beleza, mas voltando aqui um pouquinho no caso, o bacana de você ter, de fato, uma legislação como o Estatuto da Criança e Adolescente, realmente aqui, se você pegar a história do ordenamento jurídico brasileiro, a criança e o adolescente, de fato, eles não tinham uma proteção significativa por parte do próprio direito brasileiro. Na verdade, a construção do direito da criança e do adolescente, se você perceber historicamente, na verdade, era muito mais de você evitar ele na sociedade do que incluir. Aí quando vem o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê, por exemplo, essa situação como crime, submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda, vigilância, vexame e constrangimento, é uma forma que o Brasil demonstra, realmente, agora vamos proteger de forma significativa a criança e o adolescente. Então, é interessante esse dispositivo aqui. Aqui, Será que encaixaria, né, nessa situação? Eu acredito que sim, que encaixa, porque há um contexto todo ali que se encontra uma questão de autoridade, que é o professor em relação aos alunos. Então você tem a questão de autoridade. E quem exerce a autoridade acaba extrapolando a sua autoridade, né? E a criança, às vezes, pode interpretar isso realmente como uma ameaça e se vê constrangida de não querer mais frequentar a escola ou aquelas aulas com aquele professor em virtude dessa ameaça, passando a acreditar que possa ser fuzilada. Então, realmente, foi uma infelicidade desse professor, tá? Se foi um caso isolado no momento realmente ali de cansaço, tudo, foi uma infelicidade e causou, o que justifica, inclusive, a consequência que foi ser demitido por justa causa. Né? eu não sei afirmar ao certo se a demissão ocorreu por justa causa. Poderíamos já discutir sobre esse assunto, se seria cabível ou não uma demissão por justa causa. Não, eu acredito que se encaixa, sim, porque na sua função ali, ele, dentro de todas as questões lá do artigo 482 da CLT, dá para encaixar naqueles 80 letras que tem lá. Provavelmente também o próprio regulamento da escola particular, ela prevê uma forma, um código de conduta, assim, a maneira como o professor tem que se portar em sala de aula, com certeza. Falar esse tipo de coisa violou o próprio regulamento da empresa, que justifica. Inclusive, se ele cometeu, né, esse crime do ECA, submeter a criança, né, sob sua autoridade a vexame ou constrangimento, justifica a demissão por justa causa. Aqui é muito importante, como o professor Vinícius colocou, que as instituições de ensino elas tenham regulamentos próprios. Por quê? Porque a contratação do professor apenas com a CTPS, apenas com o contrato de trabalho e ali as obrigações, algumas obrigações expressas e outras obrigações tácitas, elas são insuficientes para regulamentar uma relação tão complexa que é a relação laboral entre professor e instituição de ensino. Porque são inúmeras situações que podem ocorrer ali dentro de um estabelecimento de ensino horário de aula. Então, exemplo, você tem ali, em relação à instituição de ensino, exigir uma certa postura do professor em suas redes sociais. Né? Essa é uma questão muito delicada, porque, por exemplo, já ocorreram inúmeros casos de situações mesmo que poderiam ser caracterizados, ou algumas vezes foram, como assédio entre professor e alunos. Nesse caso, é lícito a instituição de ensino proibir que o professor tenha contato
por redes sociais ou por qualquer outra forma, de forma individualizada ou particular com alunos. Exigir que todo contato entre aluno e instituição seja entre aluno e professor seja intermediado pela instituição de ensino, né, como forma justamente de resguardar aí a licitude dessa relação. Outro ponto é o professor que ele continuamente ele faz uso de expressões inadequadas ou que ele faz uso ou que faz postagem em suas redes sociais. A empresa ela pode fiscalizar as redes sociais do professor? A princípio não, porque a rede social é uma liberdade é uma forma de liberdade de expressão. Porém, quando essas manifestações elas vão contra o regulamento da empresa, a instituição pode tomar alguns cuidados. Vamos dar aqui um exemplo muito simples. Imagina que um professor de educação infantil, ele vai fazer uma postagem ali no seu Facebook, no seu Instagram, daquele tipo de postagem ali, o chamado meme, né? Ali com uma foto de uma varinha ali de jabuticaba e vai colocar essa é a vara da infância e juventude da minha época. Um porrete assim, psicólogo, né? E vai colocar algo como essa é a vara da infância e juventude, coloca uma vara de goiaba, de jabuticabeira, né? Você como pai ou mãe de um aluno que esteja aos cuidados desse educador na primeira infância, você vai se sentir confortável de ver uma postagem como essa? Provavelmente não. Você já vai imaginar que o professor, se ele entende como adequado aquele tipo de correção, ele pode, então, infligir aos seus alunos esse tipo de correção. Eu não vou falar nada. Então, são questões muito complexas que devem ser tratadas em regulamento interno da instituição de ensino. Especialmente rede social, a confusão entre a vida particular e a vida profissional. O limite daquilo que coloca na rede social, a implicação daquilo que é realmente a sua vida particular e onde que ela está entrando na sua vida profissional. Aquilo que é extremamente particular, tudo a postura mesmo da sua vida particular e etc. e tal. Isso eu acho que para todo mundo, as pessoas têm que ter pisar um pouco mais no pé no freio, daquilo que vai para a rede social da sua vida particular, já que aqueles que pretendem ter uma vida profissional também. Porque isso não é no professor, não. Todas as empresas, no momento da contratação, vão passar pelas suas redes sociais para querer saber o que a pessoa faz quando não está trabalhando. Para ver se tem uma compatibilidade ali, o que ela fala e etc. Né? A pessoa está procurando emprego, está sendo entrevistada para trabalhar num banco, e aí vai na rede social, está falando mal de banco, de financeira, não sei o quê. Não vai ser contratada. Eles não vão falar o motivo, mas não vai ser contratado. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, com a exposição ali. E a pessoa pode falar, mas isso é injusto. Só que não pode esquecer, quando o cara ele começa a atuar como empregado naquela empresa, ele acaba sendo um cartão de visita para aquela empresa. Uhum. Inclusive até fora do horário de trabalho. É um limitador? De fato, é um limitador, mas viver em sociedade é uma constância de limitação. Ainda mais, por exemplo, nas escolas, né? A necessidade de regulamentação não é apenas para você trabalhar de forma bem coordenada, organizada, uma empresa, mas também tem o lance das fiscalizações, que é violentíssimo, né? Você tem parte dos pais, não sei o que, conselho tutelar, tal. Então tem que ter esse zelo mesmo. E esse limite ainda mais, nós somos professores de ensino superior, então 98% dos nossos alunos, eles têm mais de 18 anos. Para quem dá aula para calouro, ainda tem alguns menores de idade, e depois eles adquirem ali a maioridade, são capazes. E essa confusão, esse limite nas redes sociais, da confusão, eu vou tirar dúvida com o professor por onde? Então ele tira dúvida pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo e-mail, qualquer meio que ele encontrar, ele vai acessar o professor. Por isso que o ideal é realmente que se estabeleça o meio oficial. Qual que a instituição fornece para você ter contato com o aluno? É esse aqui? Então utiliza esse meio que nunca vai ter. Lembrando que não há privacidade, né? Por exemplo, e-mails institucionais. Sim, melhor coisa ainda, porque a instituição ela pode abrir seu e-mail institucional e ter acesso ao conteúdo. A inviolabilidade da correspondência não se aplica ao e-mail institucional, né? Porque ele é entendido não como uma correspondência privada do empregado.
e sim como uma ferramenta de trabalho, né? Por isso que é meio do direito do mato, todo mundo tem assim e ali ao mesmo tempo. Exato, né? E nós exercemos uma Só o fiscalização Fernando que não constante. lembra até hoje assim. Eu não lembro senha mesmo. É muita senha. Se eu lembrar dessa, eu esqueço a do meu. Só não vou falar aqui porque tá gravando, todo mundo vai ficar sabendo e vão acessar. Mas vamos lá, gente? Mas não é direito do mato 1, 2, 3, não, né? Não. É muito segura. Um pouco mais complicado. Um pouco mais complexo. É fácil de lembrar, mas não é essa. E vamos para a nossa próxima notícia. Professor brasileiro tem jornada de trabalho acima da média internacional. Uma pesquisa divulgada na semana passada revelou que os professores brasileiros de escolas de ensino fundamental passam mais horas em sala de aula do que a média internacional. Os brasileiros permanecem 25 horas por semana em sala, 6 horas a mais do que a média dos 30 países pesquisados, que é de 19 horas. A pesquisa internacional sobre ensino e aprendiz, TALES, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, também revelou que o docente brasileiro usa até 22% mais de tempo que a média dos demais países em outras atividades da profissão, como de tarefa de casa, aconselhamento e orientação de alunos. A quantidade de horas trabalhadas no Brasil só é inferior à do Chile, onde os professores gastam quase 27 horas em aulas. Olha só, né? A jornada podia ser o salário tá acima da A média, gente né? perdeu por 2 horas. Não, a gente se esforçar um pouquinho mais, a gente consegue. Mas aqui, Não é, gente? Se a pesquisa se esforçasse um pouquinho mais, eu percebi. mas aqui nós temos uma questão também, né? Já diria Ariano Suassuna, né? Que existem 3 tipos de mentira, né? A mentira pequena, a mentira grande e a estatística, né? Então, mas aqui teríamos que analisar uma variável, talvez, que me ocorreu agora, é que no Brasil a formação, que a pesquisa é para ensino fundamental. Então, a formação para a primeira etapa do ensino fundamental é do pedagogo. Então, é o pedagogo que conduz a grande maioria das disciplinas nessa primeira etapa. E isso pode interferir nessa, que é uma questão de diretrizes curriculares brasileiras, né? Então, não sabemos se nos outros países se há também essa forma de organização curricular, no qual o pedagogo ele é responsável pela formação inicial dos alunos. Quem tem que saber também, em relação a outros países, se entra na jornada de trabalho a hora preparação, a hora correção e etc. Pode ser que em alguns países considere como hora-aula o tempo que você estava efetivamente em sala de aula e também trabalhando, preparando e corrigindo trabalhos, né? Aqui no valor da hora-aula tem um valor ali que é destinado a isso, que paga a mais, mas não computa como hora de trabalho. Às vezes alguns países têm como hora de trabalho isso. Então eles ficam menos em sala de aula, mas tem uma jornada de trabalho de tanto. Né? Porque aqui no caso do professor do ensino fundamental da primeira etapa, que é o pedagogo, ele tem uma jornada que será de pelo menos 20 horas. Porque em tese ele fica com o aluno isso, de segunda a sexta, 4 horas por dia. 4 horas por dia, então ali já seriam 20 horas, né? E essas 25 horas incluindo algumas outras atividades. Mas não vamos... no Fundamental 1, né? A partir do Fundamental 2, que é a partir do 5º ano, começa a ter umas mudanças, tem mais de um professor. Que hoje é o 6º ano. É o 6º ano. Quando você estudou, Fabrício, era a 5ª série, né? Série. Agora é o 6º ano. Que daí não era fundamental, era 1º grau. Quando eu estava lá em Amambai, eu ficava ansioso ali na 4ª série, para quando eu passasse para a 5ª série, que eu poderia usar caneta, né? E eu queria comprar espiral. Eu queria comprar um caderno, caderno de arame. Isso. Lá em Amambai nós dizíamos não caderno. É espiral, é arame? Lá em Amambai a gente falava caderno de arame, né? Então eu poderia usar uma. E uma das maiores alegrias que eu tive foi quando minha mãe me deu. Eu não ganhei o caderno de arame com adesivo, que era bem mais caro, né? Aquele com adesivo, mas eu ganhei aquela caneta azul e branca que tinha 4 cores. Que tinha 4 cores, né? Bic 4 cores. Mas eu tive uma dessa, né, também na escola, me roubaram e eu chorei. Fiquei muito puto. Não, eu também. Queria ter isso aí, tipo, A minha caderno
Era surfista? Eu estudava na escola pública, a minha também foi furtada. Estudou na EEPSG, primeiro e segundo grau. Exatamente, né? Escola Estadual de primeiro e segundo grau. Escola Estadual de primeiro e segundo grau, Coronel Felipe de Brum. Foi essa aí, lá é bairro. Esse daqui no Presidente Vargas. E depois eu evoluí, eu fui para o Oswaldo Cruz, que é técnico em contabilidade, que daí a gente não tem química, física, nem biologia. Esse foi por motivo que eu escolhi técnico em contabilidade. Mas você não foi na época do científico, magistério, não? Já tinha? Tinha, você, no hoje ensino médio, que era o segundo grau, você optava pelo científico, né, pelo magistério ou pelo técnico. Eu fui para o técnico, né, que é técnico em contabilidade. O científico é o ensino médio normal hoje, e o magistério, que eram 4 anos, preparavam as pessoas para ser professores para o ensino, chamado ensino fundamental 1, né? Hoje, né? Professor de 1 a 4. Que primeiro seria, a quinto ano. Que hoje. seria a pedagogia, ou também ou chamado normal que era superior. o normal Eu superior. tinha que fazer um vestibular, não tinha. Não. Você fazia o magistério. 4 anos. Aí não eram só 3 anos, eram 4 anos. Você saía com 18 anos já com uma profissão. Né? E aí exigiram um nível superior. Várias das pessoas que fizeram magistério daí cursaram um curso que foi criado para eles chamado normal superior. Né? Já com 20 anos de cadeira, dando aula para criança e tudo, podia dar aula para os professores que estavam dando aula para eles, mas tiveram que fazer o normal superior. Para fins de validação ali, para fins de habilitação para o exercício da profissão. É a mania que o Brasil tem de achar que o curso superior salva todos os problemas. Cara, que doideira como é que é o ensino no Brasil, né? Como ele muda, como ele é volátil. Até na história dos cursos do Direito do Brasil, teve uma época que os alunos ensinavam alunos. Né? Doideira, cara, que era o... Que realmente teve uma época assim, onde, por exemplo, o aluno do 5º ano, para ele matar o 5º ano, ele tinha que dar aula pro primeiro. É um jeito bom de economizar, hein? É a monitoria, né? O monitor da aula de monitoria, né? O monitor é o ajudante do professor. Como o ensino brasileiro muda, né? O que tem muito em universidades que tem programas de doutorado e mestrado é o orientando do doutor e do mestre, né, do professor ali, do mestrado e doutorado, que também dá aula na graduação. Aí quem vai dar aula na graduação no lugar dele é o orientando. Que temos que separar, né? Tem o estágio de docência, Isso. que é o creche, no qual você, acompanhando o professor titular, você dá aula junto com ele. Normalmente o orientador... Junto com ele, né? Aí esse é o estágio de docência, né? E, como regra, o que é que o orientador diz? Ele diz... Aqui o conteúdo se vira, tá aqui, você vai lá dar aula no meu lugar, que hoje eu não vou, né? Mas não vamos entrar nessas especificidades, né? né? O professor no Brasil ele tem uma carga horária muito grande. Vamos pegar no ensino fundamental. É comum o professor dar aula de manhã numa escola, de tarde em outra, à noite em outra. Isso é muito comum. Tá? Fala assim, as pessoas trabalham não sei quantas horas por semana. Vamos pegar exemplo no ensino superior. Todos nós aqui, além da docência, temos uma outra profissão. Né? E é normal terem 3 vínculos empregatícios além da advocacia. Né? E você pegar ali nos cursos em que nós trabalhamos, tudo isso é muito normal. É quase o pai do Cris, né? Todo mundo, o pai do meu... O perfil do professor. A Rochelle, né? Pai do A Rochelle fala, meu marido tem 2 empregos, né? A minha esposa pode falar, meu marido tem 3 empregos, se fosse o caso. O que não quer dizer muita coisa. Empregos são muitos, renda... O que não... Tá, mas vamos lá. Aqui um ponto que nós temos então que definir é a questão da jornada de trabalho do professor. E a nossa CLT, ela traz ali um tópico específico para os professores. Então a própria CLT ela já traz algumas normas que são aplicáveis. Da insalubridade, né? ela já fala dos professores, né? E o que é muito comum também é que em cada uma das bases territoriais, os sindicatos também, patronais e dos trabalhadores, estabeleçam as suas próprias convenções coletivas também, acrescentando algumas normas para regulamentar ali a jornada de trabalho e outros assuntos relacionados ao professor. Nós vamos ver aqui então quais são os pontos mais importantes que nós podemos tratar nesse assunto. O primeiro deles é o artigo 318 da CLT, que diz que o professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno,
desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não computado o intervalo para a refeição. Aqui um ponto importante, o professor Fabrício poderá falar um pouco mais sobre isso depois, é que essa norma ela foi alterada em 2017 porque ela havia uma limitação para o trabalho do professor no mesmo estabelecimento, o que invariavelmente contribuía para que o professor necessitasse ter vínculo em mais de um estabelecimento. Então, esse é o tipo de norma que ela protege, mas atrapalha. Ela tenta proteger, mas no final das contas ela vai atrapalhar, porque o professor, ele obrigatoriamente, ele tinha um trabalho em uma instituição de ensino, a instituição queria contratar ele mais horas para trabalhar, ele queria trabalhar mais, mas não poderia porque ele tinha uma limitação de carga horária naquela instituição. Então, obrigatoriamente, ele necessitasse, se ele assim desejasse, e no Brasil é muito comum que a pessoa trabalhe sempre que ela pode para poder sobreviver. Ele só não dá aula de domingo porque não tem aluno. Porque não pode, né? A própria CLT veda a aula no domingo, né? Mas se tivesse, seria possível. E o professor acabava tendo que assumir carga horária em outra instituição. Então, em 2017, corrigida essa distorção e deixa a liberdade para que, se a instituição e o professor quiser, que ele preencha a carga horária legal, que é de 44 horas semanais, sendo no máximo 8 diárias, na mesma instituição de ensino. Equiparou a qualquer outro funcionário. Exato, porque, por exemplo, se você pega uma grande cidade, né, eu não vou colocar Dourados, que acho que Dourados ainda você consegue fazer o deslocamento de forma mais Dourados tranquila. A gente consegue dar aula em Itaporã e voltar. Exato. Mas se fosse uma cidade maior, então, imagina, por uma tentativa de produção legal, você obriga o professor a fazer deslocamentos longos, você retira a qualidade de vida do professor em virtude de uma restrição legal. Então, você pensa, do ensino fundamental, ele vai dar aula de manhã e de tarde. O do ensino médio, ele vai ter aluno de manhã, de tarde e de noite. Do ensino superior vai ter aula também de manhã e à noite, e dependendo do curso também à tarde. Então, do ensino fundamental, necessariamente ele tinha que ter um vínculo numa escola de manhã e um vínculo numa outra escola à tarde. E às vezes aquela escola, ou do período da tarde ou da manhã, queria ele o tempo inteiro, mas não podia. Porque tinha uma limitação de 6 horas dia. 6 horas aulas dia. E ele precisa de 8 horas aula dia, que é o tempo que vai ter. Então a CLT, quando ela foi pensada, vamos proteger, não sei o quê, porque o professor só vai ter um vínculo, né? Só vai ser esse o único vínculo e tal, porque o professor vai ganhar bem, certo? Isso foi a ideia no começo. Mas temos que adaptar à realidade. Eu acredito que a ideia era não sobrecarregar o profissional em uma instituição e permitir que ele tenha uma carga horária menor. Então, ela foi pensada, acredito, né, que ela tenha sido pensada no professor trabalhando em uma única instituição de ensino e ganhando um salário que pudesse satisfazer as suas necessidades da sua família. O seu mínimo existencial. Exato. O que já teve um determinado período no Brasil. E também, além da questão da qualidade do serviço ofertado, também tinha a questão da saúde do professor. Só que daí a realidade foi mudando, né? Saúde. Ao ponto de que, do jeito que estava afetando a saúde. A questão da saúde é aquilo que nós três fizemos. A gente mantém uma dieta balanceada, exercícios físicos, né? Regularmente. Evitamos o consumo de bebidas alcoólicas, café e tudo mais. Então, a gente começa dorme às 10, acorda às 5. Isso eu faço, normal. Eu não durmo às 10 porque eu saio 10 horas do trabalho, então não tem como. Fazemos aquele exercício de aquecimento vocal, né? Sim. Todos os dias. Antes da aula você come maçã e toma água, não toma café com açúcar. 10 minutos de meditação. Até por falar nisso, eu queria saber por que as instituições colocam tanto açúcar no café que dão para os professores. Se tem alguma superstição, alguma coisa nisso, porque é impressionante. O café é doce, né? O café de sala de professor é muito doce. Eles tinham que pegar a receita lá Não é café, é açúcar com um pouquinho de café. Tinha que pegar a receita do café do Foro aqui em Dourados, né? Que tem um café que é com açúcar e um sem açúcar, né? Aí, em tese, o sem açúcar é o amargo, mas o com açúcar é amargo. Então, o sem açúcar, ele é mais do que amargo, super amargo, ou sei lá qual é a classificação dele. Mas do fora a gente toma... a gente tá todo dia na universidade. No fora, agora, uma vez por ano. Não tem problema, não. Então,
Eu já nem sei mais se tem café no forno, né? Que não tem mais. Tem sim. Pelo menos tem café. Não tem ar-condicionado, não tem juiz, mas café tem. Outro ponto importante aqui com relação à jornada de trabalho do professor, aqui o professor Fabrício falou de dar aulas no domingo, né? Domingo a CLT reconhece que domingo é o dia do Senhor, né? Então, a remuneração, aos professores é vedado a regência de aulas e o trabalho em exames no domingo, né? Então, o professor não pode trabalhar no domingo. Em tese, não, né? Porque você aproveita o domingo para corrigir prova, para preparar uma aula, né? Acaba sempre trabalhando no domingo. Mas vamos lá. A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais na conformidade dos horários. Então o professor ganha por hora-aula. O professor, então, ganha honorários, né? Honorário é o valor pago pela hora. Então, ganha por hora-aula. Quantas horas-aulas você ministra por semana é ali. E esse cálculo é muito interessante, né? Porque é o valor da hora-aula por semana. E o mês do professor, ele tem ali fixo 4 semanas e meia. Então, é assim que você calcula o salário. Então, se você dá 10 horas-aulas por semana, você multiplica por 4,5, você vai chegar no valor da sua remuneração ali, do seu salário. E aí entra a importância dos sindicatos, até porque eles têm uma influência gigantesca na definição desse valor, o valor da hora. Todo ano, no mês de março, só melhor juízo, né? A database. A database é março. Primeiro de então março. É quando tem a negociação sindical ali entre sindicato e instituições, sindicato, para definir o valor do reajuste da hora-aula, né? Então nessa composição. É claro que o valor da hora-aula, as instituições particulares têm uma liberdade para fixar o valor da hora-aula que vai ser pago. O reajuste que é feito por convenção, por acordo. O que os sindicatos eles fixam é o piso, né? O piso salarial, né? Claro que existindo previsão mais favorável para o empregado em plano de cargos e carreiras ou se a instituição ela quiser oferecer uma hora-aula maior, ela pode, né? Então, é muito comum que as instituições que queiram fixar os professores naquela instituição, elas acabem remunerando uma hora-aula mais favorável, mais benéfica, justamente para que haja uma manutenção da sua equipe de trabalho, né? Um ponto interessante aqui que nós temos que colocar é que no caso dos professores, a forma de controle é feita pelo ali me fugiu a palavra agora, não é calendário escolar, pela chamada? Pelos horários. Pelos horários. Então você faz pelos horários. O professor dá aula então na segunda, na terça, na quarta, no período depois do intervalo. Então você faz o controle da jornada do professor pelo horário semanal. Se dispensa o livro-ponto para o professor. Exato. Não precisa de livro-ponto, não precisa colocar o dedão tal, e etc. Porque é eminentemente presencial a atividade dele ali, tem que se fazer presente, né? É a pessoalidade em si, não é? Aí dispensa o livro-ponto, você coloca e tudo mais. Por isso que às vezes tem semestre que a gente recebe mais, tem semestre que recebe menos, dependendo da distribuição da carga horária, dos horários ali, né, da participação, de acordo com as disciplinas que a gente resolve da aula. E dentro da própria CLT, há um dispositivo que eu acho muito interessante comentar, que é o artigo 320, parágrafo 2º, que vai dizer que, vencida a cada mês, né, a questão da remuneração, será descontada na remuneração dos professores a importância correspondente ao número de aulas a que tiverem faltado. Então, só a gente lembrar daquele tempo que a gente estava na escola, quando a professora faltava, né, era a nossa alegria, mas era a tristeza dela, porque no final das contas ia ser descontado a falta que ele ia ter. A não ser que motivos justificados ali. Doação de sangue, aquelas coisas. Casamento. Tem gente que doaria sangue toda semana, se desse. Eu me recordo que você sabia que a professora faltava quando? Demorava um pouco para chegar a professora e passados alguns outros vinha alguém com a bola. Né? Então, naquele horário, dava-se uma bola para aquela turma e a turma ficava ali se matando, se agredindo mutuamente até o horário da próxima aula, quando chegava o próximo professor. Né? Aquele professor, aquela molecada toda suada, cativeta na sala, era essa acelerada com adrenalina 1000, agora vamos sentar e vamos falar sobre geografia.
Falar sobre a Revolução Francesa. Agora a aula sobre, latitudes, né? E longitudes, né? Os meridianos, né? Mas então vamos para a nossa última e derradeira notícia. E a última notícia é: professora temporária convocada reiteradamente que deve receber FGTS. O famoso FIGEX. A contratação de professor sem concurso público por vários anos consecutivos não atende ao requisito da temporalidade do serviço. Assim, a segunda vara do Juizado Especial Civil Criminal de Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, condenou a prefeitura da cidade a pagar valores de FGTS a uma professora temporária, que atuou por 6 anos consecutivos graças às várias prorrogações do contrato. A juíza leiga declarou a nulidade dos contratos temporários e reconheceu todas as convocações como um único contrato. A sentença foi homologada pela juíza. Ela considerou que a contratação por vários anos consecutivos violaria o artigo 37(9) da Constituição. Apesar de haver lei regulamentadora e excepcional de interesse público, não haveria justamente a temporariedade no contrato prorrogado reiteradamente. Diz a decisão, à guisa de exemplo, e guardadas as devidas proporções, é como se pretender a contratação temporária de policiais. O serviço de segurança não é temporário, é permanente, e por isso impossível a contratação de policiais sem concurso público, ainda que exista excepcional interesse. Segue informando que, mesmo com a nulidade do contrato, observou a juíza que a professora efetivamente prestou o serviço ao município. Assim, a falta de pagamento por esse serviço, incluindo o fundo de garantia, seria uma forma de enriquecimento injustificado da administração pública. Isso é uma que cerca os chamados professores contratados das instituições públicas, não é? Aqui nós temos uma questão interessante, que em termos de servidores públicos, nós temos 3 possibilidades de admissão. Por concurso público, que é a regra no serviço público, de acordo com o artigo 37, inciso 2º da Constituição. O próprio artigo 37, 2º, ele ressalva a possibilidade de contratação de servidores por meio da chamada nomeação precária, que seria ali os cargos chamados de cargos comissionados, que são cargos específicos para funções de direção, chefia ou assessoramento. Então nós temos os servidores concursados, os servidores que são chamados de servidores nomeados, e nós temos uma terceira categoria, que são os servidores temporários. Os servidores temporários, eles têm como característica serem contratados temporariamente para excepcional interesse público. Desse modo, se um serviço ele é permanente, ele não justifica uma contratação por excepcional interesse público. Exemplo clássico que nós damos nas aulas de direito administrativo de excepcional interesse público, quando o IBGE vai contratar os recenseadores. Então o IBGE a cada 10 anos, o Brasil não foi realizado, mas agora 2020, mas a cada 10 anos faz aquele censo maior, né? Então, não faz sentido você fazer um concurso para recenseador. Por quê? Porque vai trabalhar 6 meses a cada 10 anos, né? Então, você faz uma contratação temporária, né? Porque é um excepcional interesse público. Inclusive, os próprios tribunais, eles já entendem que o acúmulo de serviço regular não caracteriza excepcional interesse público. Por exemplo, deixa acumular o serviço ao longo do ano, no final do ano, um contrato temporário por 60 dias para regularizar o serviço. Isso não justifica contratação temporária. Só incompetência mesmo. Exato, né? Então, se for o caso, se não conseguem fazer, então que você faça um concurso para mais vagas, mas não usar como forma de você atender a serviço regular acumulado. Perfeito. A partir disso, então nós temos a contratação de professores temporários, que são chamados professores contratados, nas instituições de ensino públicas, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Para que deveriam servir essas contratações? Para aqueles casos em que o professor ele se ausenta temporariamente, que são casos de capacitação profissional, casos de licença de saúde. Então, por exemplo, né, lá em Amambai, quando eu estava lá na escola Coronel Felipe de Brum, a professora ela ia mais ou menos até o 3º bimestre.
Aí, como a professora tinha depressão, síndrome do pânico, tinha ali mais algumas outras Hoje chamaria burnout. patologias de saúde mental, né? Síndrome de Aí a burnout. professora se afastava e vinha o substituto, né? Então era mais ou menos esse Aí depois você mudou, nunca mais ela teve essa doença, né? Não, acho que continua, né? Isso é meio regular no ensino como um todo. Então, são situações excepcionais. Salário maternidade, são o professor que se afasta para o sindicato, né? Aquele sindicato que tem lá 325 dirigentes, né? O pessoal se afasta. Então, são para essas situações. O que é que ocorre, eventualmente, no serviço público? Eventualmente. Eventualmente, vamos usar a palavra eventualmente. A administração pública, ela opta por não realizar o concurso público e fazer contratações temporárias. Seria a contratação temporária da chamada vaga pura. Então, que é uma vaga que ela existe. Essa vaga ela não é preenchida por concurso público, mas é uma vaga permanente. A administração pública vai fazendo contratações precárias. Ela né? é chamada pura porque ela não é ocupada por um titular. Porque se ela é ocupada por um titular, o professor Vinícius é o titular dessa cadeira e ele se afastou para fazer o doutorado dele em sei lá, micropigmentação, né? Meu sonho. E ele se afastou para o doutorado, vai ficar 4 anos afastado para o doutorado. Então, ele é o titular da cadeira. Eu preciso chamar um temporário para ficar esses 4 anos, porque quando ele retornar, ele vai voltar da aula ali. Né? Então, justifica a contratação temporária. Agora, não tem a vaga, não tem professor titular para aquela vaga, e eles chamam o contratado e vai. E muitas vezes o mesmo contratado, ele vai sendo contratado de forma reiterada. Fazendo aquelas seleções. Então, nesses casos, o que acontece? Então, o Poder Judiciário já tem entendimento bastante consolidado nesse sentido, do que quando você tem uma contratação reiterada de um professor contratado, essa contratação ela se torna uma contratação irregular. Isso. Então, se ela não é mais uma contratação temporária, ela se torna uma contratação comum. Então, se ela é uma contratação comum, o poder público ele se equipara ao empregador convencional, como se fosse um empregador de uma instituição privada de ensino. E aí ele tem que pagar. Então, férias, 13º, isso normalmente é pago. Só não pagar com o FGTS. Né? E também as férias, porque normalmente não dava os 12 meses, né? Isso. Então, as férias pagava só o proporcional. Então, normalmente nessas ações, você tem os reflexos também das férias, porque daí, quando você reconhece uma única... Porque qual que é a vantagem do contratado? Primeiro que o contratado ele recebe um valor menor do que o efetivo. E segundo, que o contratado ele é contratado só no período letivo. Então, normalmente ali de março até início de dezembro. Primeira semana de dezembro. Conforme o ano letivo do estado, do município, da União. Agora a gente nem sabe que ano letivo onde é que está. Mas em algum lugar ele está. Então, assim, acaba sendo uma contratação mais barata e por isso que então a administração acaba usando desse subterfúgio, né? Isso é uma forma de garantir para o professor, isso, a gente está falando do professor, mas isso pode se aplicar a qualquer tipo de contrato temporário que a administração pública transformou em um contrato comum, né? E que houve essa continuidade do contrato de trabalho, chamando de nova seleção, renovação, seja o que for. Esses trabalhadores têm o direito, já que eles trabalharam continuamente, de receber, então, ali o seu FGTS, as suas férias, com o devido acréscimo constitucional de 1/3, como qualquer trabalhador. Isso vale, por exemplo, para um profissional da área da saúde, que ele foi contratado ali durante 1 ano para atender a pandemia. Então, vocês justificam que houve uma carga de trabalho extraordinária. Então, vocês justificam um excepcional interesse público. Aí passa-se 1 ano, ele é recontratado para o próximo ano. E depois ele é recontratado para o próximo ano. Então, assim, se foi demonstrado que houve uma continuidade na demanda, então a administração deveria ter realizado concurso público, que é o que acontece em relação à educação. Por quê? Porque se eu tenho uma vaga no 3º ano, ele deixa de ser um interesse público. Por quê? Porque todos os anos eu terei crianças
entrando na escola e passando do primeiro para o segundo para o terceiro. Então, assim, é uma demanda que ela é contínua, né? Salvo naqueles casos, como nós falamos aqui, a exemplo do salário maternidade, onde a professora gestante ela se afasta, você sabe que ela, depois de 180 dias, ela retornará à sua função. Cursos de aperfeiçoamento que exige... E assim, o que eventualmente acontece também é... Licença aqui. A licença maternidade, né? A professora titular entra em licença maternidade, você admite a substituta, aí a substituta também está gestante, aí ela entra em licença maternidade e você tem que daí contratar a contratada da substituta também tem que fazer essa contratação, porque daí prevalece a regra condicional de proteção à maternidade, né? Você tem que assegurar aí, inclusive com estabilidade do contrato na forma do artigo 10. Só para o pessoal também saber, esse contrato temporário, a legislação federal, ela limita a 2 anos o contrato temporário. Isso não é uma novidade, isso já tem há muito tempo. Né? E aqui os gestores sempre faziam 2 anos. 2 anos, acabou? Renova por mais 2, só que você tem um período que tem que ficar afastado. Esse período de afastamento, né? Você trabalhou 2 anos, você fica afastado por 2 anos. Você trabalhou 1 ano, fica afastado por 1 ano. Esse período de afastamento é para evitar justamente esse tipo de contrato. A continuidade da contratação. A continuidade. Regra essa que era totalmente ignorada pelo gestor. Na legislação federal, você fica afastado pelo tempo que você ficou contratado. Isso. Então, normalmente, na esfera federal, muitos professores eles não assumem contratos pequenos. Como, por exemplo, contratos... 6 meses. 6 meses acaba não assumindo porque não é interessante, você prejudica a quantidade do ano letivo. No caso da legislação estadual, a regra é um pouco mais benéfica, são 6 meses. Trabalha então, 2 anos, fica 6 meses. Você trabalha 2 anos, você fica 6 meses no estado, a lei estadual. Aí os municípios normalmente não têm legislação própria, acabam aplicando a legislação federal. E também tem uma coisa muito importante sobre isso, é que não é só flores para a pessoa, para o contratado, para o temporário nesse tipo de situação. Até porque quando ele sai da regra legislativa, o contrato vira nulo. Então, quando ela recebe, por exemplo, aquelas verbas que lhe são devidas, o saldo de salários e o FGTS, isso é porque a lei garante. Só que mesmo assim, pelo fato do contrato ser nulo, por violar o princípio do concurso público, por exemplo, e violar a própria legislação que regulamenta isso, não exime, dependendo do caso concreto, de se responder civilmente e administrativo, também de forma administrativa e talvez também de forma penal. Porque é possível também você ver em algum desses casos que, na verdade, existe uma espécie de combinação. Para que aí você tenha... Mas aí você está presumindo que algum gestor público ia contratar pessoas para não trabalhar, simplesmente para se beneficiar desse... Eu acho que no Brasil isso é muito difícil de vir acontecer. É uma situação muito assim de fez ali, foi contratado, não está trabalhando e está recebendo. Eu acho que não tem. No Brasil quase não ocorre. Eu acho que é muito raro. Isso na doutrina alemã é chamado de rachadinha. Eu li no Rachadinha? Eu li no livro, né? Não sei se acontece, só que é interessante comentar. Eu tentaria fazer uma piada com relação à Suprema Corte, mas eu não sei como seria rachadinha em inglês, então não... Bom, eu vou fazer no livro, né? Não sei se acontece. Só que é aquela coisa, por mais que há essas contratações sucessivas, as contratações são nulas, o que não exime, por exemplo, a possibilidade de investigação, seja um inquérito policial ou um inquérito civil, até contra esse próprio temporário. Então ele pode dançar também de forma ruim. Se verificada a má-fé, ele poderá responder. Então, como eu falei, nem tudo são flores dentro dessa situação. Mas depois dessa rachadinha, né? Não, mas eu acho que é bom dizer isso. Eu acho que já deu por hoje, né, gente? Tá bom, né? Tá bom. Irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez a sua companhia, nos ouvindo, nos prestigiando aqui no projeto Direito do Mato. Como nós dissemos anteriormente, esse é um trabalho muito difícil que nós temos para levar até você,
um conteúdo jurídico de qualidade, atualizado e bem humorado, para que você tenha um momento de aprendizado, mas também um momento de descontração em sua semana. Se você acompanha o nosso sofrimento até agora, esperamos que já tenha deixado aquele like no nosso canal aí do YouTube. Aproveita, comenta também, compartilha aí com o pessoal para que possam conhecer um pouco mais em relação ao projeto do Direito do Mato. Confira a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Lá é um espaço aberto. Se você quiser enviar sugestão de tema, comentários ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que lhe aflige a vida, para a gente poder lá discutir. Lembrando que lá no link do Instagram você pode também imprimir um panfleto que tem um QR Code. E se você imprimir e entregar na saída da missa, pode ser que nós tenhamos mais ouvintes. Né? Você também pode adquirir uma das nossas canecas do Direito do Mato e poder, então, fazer uma propaganda para nós. Tá? Lembrando que se você tem alguma distribuidora de bebida, também pode nos patrocinar, que nós não vamos achar ruim. Tá? Aprendendo ou não... Teste real dos produtos. Né? Isso. Aprendendo ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.